Olá pessoal do canal Pé de Moleque, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anemia, como é que ela acontece, o que ela causa nas crianças e quais são as formas que a gente tem para tratar e para prevenir esse problema. Então aproveita que o vídeo vai começar, curte e compartilha. A anemia é uma doença muito comum e ela possui vários tipos diferentes. Então, hoje aqui a gente vai conversar sobre o tipo mais comum de anemia, o que é muito mais frequente em crianças do que os outros tipos, que é a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, como o próprio nome está dizendo, é uma anemia caracterizada por uma baixa quantidade de ferro no nosso sangue. Essa baixa quantidade de ferro faz com que os nossos glóbulos vermelhos tenham uma menor capacidade de transportar o oxigênio para cada uma das nossas células. Então, pessoal, como é que o médico avalia uma criança e descobre, ou pelo menos desconfia que ela está com anemia? Não é simplesmente pelo fato da criança estar pálida, né? Até porque isso às vezes é um pouco confuso quando a gente tem uma criança muito branquinha. Mas alguns outros sintomas ajudam a gente a desconfiar que aquela criança pode estar anêmica, como, por exemplo, um pouco de apatia, aquela criança que está muito amuadinha, irritabilidade excessiva, dificuldade de concentração, perda de memória. E um sintoma que é bem característico, que as pessoas às vezes confundem um pouquinho com verme e não é de verme, que é a perversão alimentar, que é quando a criança começa a desenvolver o hábito de comer algumas coisas fora do normal, como por exemplo terra, pedaço de tijolo, não é? Então, esses sintomas levam a gente a desconfiar que aquela criança está com um quadro de anemia. E como é que a gente tem certeza que a criança tem anemia? A gente tem a certeza somente através de exames de sangue, não é? Então a gente pede o hemograma, dosagem de ferro, de ferritina, reticulócitos, enfim, alguns exames de sangue que ajudam a nós pediatras a descobrir que a criança, ou também os adultos, né, também é diagnosticado da mesma forma, estão com anemia, tá certo? A partir do momento que a gente fala em prevenção e tratamento de anemia, a gente está falando de ferro, não é? E para criança, especificamente, existe um protocolo para que a gente faça essa prevenção e o tratamento das anemias. Então, já há mais de uma década, há muitos anos no nosso país, existe a reposição de ferro, a suplementação, melhor dizendo, de ferro, em bebês de 6 meses até 2 anos de idade. Para que serve isso? Para evitar que as crianças nessa idade venham a desenvolver anemia, porque essa é uma fase da vida em que a criança tem uma elevada necessidade de ferro, tá certo? Então, há muitos anos atrás foi estipulado que crianças dos 6 meses aos 2 anos, todas elas devem fazer essa suplementação. Isso muda um pouquinho de acordo com cada criança. Às vezes, uma criança prematurinha, quando nasceu, ou então que tinha um peso muito baixo quando nasceu, pode precisar de uma quantidade de ferro suplementar um pouco antes dos 6 meses. E hoje em dia, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria está recomendando que a gente faça essa suplementação já a partir de 3 meses. Legal? Uma coisa também que não tem uma definição muito grande, muito certa, é quando que a gente vai fazer exames para investigar a anemia. É claro que se a gente está suspeitando que a criança tem anemia, a gente vai fazer o exame de sangue, vai investigar isso, vai fazer esse diagnóstico. Mas e uma criança que está normal, ela precisa fazer exame? As mães com muita frequência me procuram querendo fazer exames anuais para saber se a criança está com anemia. Pessoal, não existe nenhum embasamento científico de que é necessário que toda criança faça exames anuais ou em determinados períodos para avaliar a possibilidade dela estar com anemia. Na verdade, não há um consenso, há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que em torno de 1 ano a gente faça um exame para avaliar essa questão de anemia. E essa recomendação, inclusive, é a que eu sigo no meu consultório, né? Mas não existe essa necessidade de você ficar repetindo esse exame periodicamente, a menos que o pediatra avalie a criança e ache que ela está realmente precisando, está potencialmente com a anemia. O tratamento também envolve o uso de ferro, ele é um uso que é feito durante geralmente 3 meses e a gente vai acompanhando a eficácia do tratamento também através dos mesmos exames de sangue. Quando a gente fala em prevenção,
a gente fala, além do uso do ferro nessa idade que eu mencionei, a gente fala também em alimentação. E talvez essa seja a dica mais preciosa que eu vou dar para vocês hoje, que é com relação à prevenção da anemia a partir de alimentos ricos em ferro, tá certo? Existem alimentos que são bons para anemia, existem alimentos que são muito bons para a gente tratar ou para a gente prevenir a anemia, e existem alimentos que favorecem que a criança desenvolva anemia. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Bom, as pessoas sempre lembram, quando a gente está falando em prevenir a anemia, elas sempre lembram em primeiro lugar de feijão, beterraba, espinafre, enfim, alimentos de origem vegetal. Só que tem um detalhe, pessoal, o ferro é muito mais bem absorvido a partir de fontes animais, ou seja, é muito mais fácil absorver o ferro do fígado bovino, por exemplo, de peixe, de frutos do mar, do que o ferro presente no feijão ou na beterraba. É estimado que cerca de 20 a 30% do ferro presente nas carnes é absorvido, contra só 5% do ferro presente no feijão, na lentilha e nas leguminosas em geral. Então, sempre investir principalmente nos alimentos de origem animal, que são ricos em ferro. E quando a gente fala desses alimentos, a gente fala principalmente, né, da carne bovina, da carne de frango, do peixe, dos frutos do mar e gema de ovo. Todos esses alimentos são bem ricos em ferro. Por outro lado, a gente também tem o feijão, a lentilha, o espinafre, o brócolis, a beterraba, que são alimentos ricos em ferro, mas, como eu mencionei, né, a gente tem uma capacidade menor de absorver o ferro desses alimentos. E tem também alguns alimentos que, quando a gente consome eles junto das nossas refeições, eles atrapalham um pouco a absorção de ferro, que são alimentos como o café, o chá, os chás escuros, né, o chá mate, refrigerante, vinho tinto, consumo de doces, consumo de leite de vaca e derivados. Então, são alimentos que a gente deve evitar próximas refeições porque eles atrapalham um pouquinho na absorção do ferro. Lembrando que também existem outras maneiras da gente prevenir a anemia, né? Principalmente em bebês, como por exemplo o aleitamento materno e evitar o consumo de leite de vaca em crianças menores de 1 ano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje sobre anemia. Aguardem que na semana que vem a gente vai ter mais um vídeo com mais informações para vocês, para ajudar um pouquinho na criação dos seus filhos e para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre coisas importantes para a nossa saúde, ok?